bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Varnachari Yamuna Tiro Varnachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yasodhanandanan Brajajanaranjanan Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, bem-vindos à nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Terceiro canto, capítulo 20, conversas entre Maitreya e Vidura. Hoje nós iremos ler do verso 38 ao verso 43. Deixa eu só conferir. Na verdade, o verso 39 até o 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Visatharjatanuntam vai Jyotishnam kantimatim priyam Taivacha dadu pritya Vishvavatu purogamaha. Depois disso, Brahma abandonou aquela brilhante e amada forma de luar. Vishvavasu e outros Gandharvas de bom grado tomaram posse dela. Sritva bhuta pishachanscha bhagavangatmatandrina tikva svasto mukta kisham vikshya chamilaya drishau. O glorioso Brahma, em seguida, gerou de sua índole os fantasmas e duendes, mas fechou os olhos quando viu-os nus, com seus cabelos em desalinho. Significado por Srila Prabhupada. Os fantasmas e duendes malignos também são criações de Brahma. Eles não são falsos, todos eles destinam-se a pôr a alma condicionada em diversas misérias. Sabe-se que eles são criados por Brahma sob a orientação do Senhor Supremo. Próximo verso, 41. Jagrihustavishritam tam Jrim Bhanakyam Tanum Prabho Nidram Indra Vikledo Jaya Bhuteshu Drishyate Yenotishtan Dharshayanti Tamum Madam Prakashati Prachakshati. Os fantasmas e duendes
tomaram posse do corpo jogado fora, sob a forma do bocejo de Brahma, criador das entidades vivas. Também se conhece isso como o sono que causa a salivação. Os duendes e fantasmas atacam homens que são impuros. Ataque estes conhecidos como insanidade. Significado por Srila Prabhupada. A doença da insanidade, ou de ser perseguido por fantasmas, ocorre no estado impuro de existência. Aqui se afirma claramente que quando o homem está profundamente adormecido e a saliva escorre de sua boca, deixando-o impuro, aí os fantasmas, aproveitando-se deste estado impuro, tomam-lhe o corpo. Em outras palavras, aqueles que salivam enquanto dormem são considerados impuros, estão sujeitos a ser perseguidos por fantasmas ou a ficar loucos. Tá, então, como vou explicar um pouco esse verso? Om Jnanatimirandhatya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacha Deshatarine Sri Chaitanya Maropistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, nesta parte do Srimad Bhagavatam, nós podemos ver como que o Senhor Brahma começou a sua criação. É interessante que a primeira coisa que foi criada por Senhor Brahma não foi as coisas assim belas ou auspiciosas, mas foi sim os princípios da ignorância. Tem, como foi descrito nos versos anteriores, os princípios Tamishra, Anda Tamishra, Tamassá, Morrar, Mahatou Morrar, vários princípios de ignorância. E, portanto, os primeiros seres que foram criados estavam ligados exatamente a esses modos da ignorância, esses modos assim mais densos. Então, nos versos que nós lemos de hoje, os primeiros versos, eu vou ler daqui a pouco mais alguns outros versos para completar o que me foi designado para a aula de hoje. Então é dito que o Senhor Brahma, os seus asuras, né? Então que o Senhor foi tomando várias formas para satisfazer esses seres que estavam sendo criados. Então o último verso que nós lemos aqui, que fala, né, sobre os fantasmas e duende, eu só queria dar uma olhadinha aqui essa palavra aqui, como que foi traduzida, um minutinho, só um segundo. Aqui, só um negocinho aqui. Em inglês, tá. Então, Srimad Bhagavatam, terceiro canto. Capítulo 20 aqui. Tá, verso 41, 42. Tá. Eu
Então aqui eu tenho uma objeção à tradução aqui do Bhagavatam, a palavra duendes, que foi traduzida aqui, ela veio, o inglês que o Prabhupada escreve é hobgoblins. Hobgoblin é um tipo de seres fantasmagóricos. Realmente eu questiono essa palavra duende, porque os duendes são mais seres elementares, eles seriam mais os yakshas, ou seja, os servos de coveira que protege a natureza. Então eu acho que essa tradução aqui para o português de ghosts, fantasmas, tá certo? E hobgoblins, então esses que nós chamamos de os hobgoblins, entende? É uma classe de seres assim, fantasmagóricos também, tá? Então só um minutinho aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Tá? Ligou. Tá bom, tá certo. Então, na verdade, aqui, quando se fala dos duendes, estamos se referindo a uma classe de fantasmas, né? Bem assim como nós podemos ver. Tá. Então, pode, algumas pessoas traduzem eles como hobgoblins, então tá certo, podemos aceitar essa tradução aí, na verdade, vamos ver aqui. Tá. Então, o que vem assim? No Garuda Purana, tá, se fala sobre esta classe, tá, de fantasma, na verdade. Tantos os ghosts, né, os hobgoblins é uma forma também de seres que não são os fantasmas, mas são seres elementares, são, que estão na categoria como fantasma, no sentido que eles sugam a energia das pessoas. Tá? Então, e é interessante que fala que quando aquelas almas que deixam o seu corpo de uma forma irregular, ou seja, por negligência, na forma de como suicídio, por exemplo, ou então a pessoa morre em decorrência do suicídio, entende? Explícito ou implícito, por exemplo. O que é um suicídio implícito? A pessoa ela negligencia a sua saúde, bebe, toma drogas, aí ela morre por cirrose, de doenças causadas pela intoxicação, ou uma overdose, ou então a pessoa morre devido a ela agir de uma forma perigosa, por exemplo, em esportes radicais, que ela coloca a vida em perigo e sofre um acidente, assim ela morre. Então, na verdade, tudo isso gera a pessoa, no seu processo de deixar o seu corpo físico e com o corpo sutil, que é a morte, e não voltar mais, porque, na verdade, o sonho também, a alma sai junto com o corpo sutil do corpo físico, mas ela volta na hora que ela acorda, mas a morte ela não pode mais voltar no contato entre o corpo físico. Entende? Que às vezes se descreve como um cordão prateado, ele é comprido e aquela alma ela passa para uma jornada em direção ao mundo dos antepassados, onde lá elas vão, e no processo de chegar lá, elas vão ter o corpo sutil e os sentidos que foram programados para funcionar com o corpo físico, ele vai ter que ser assim
chama apagado, né? Ele vai ter que ser reprogramado para poder nascer novamente em outros corpos. Tá? Então e o contato com o corpo passado, falecido, ficou, não, ele vai ter que ser limpado, né? Vai ter que ser apagado para ela entrar no mundo dos antepassados, e no mundo dos antepassados ela começa a se preparar para o próximo nascimento, começando a desfrutar, ou então se ela tem atividades pecaminosas, ela vai para os mundos infernais, que também está ligado ao mundo dos antepassados, no sentido da alma impiedosa, e ela vai se programar para o corpo. Então, aqueles que deixaram o corpo pelo suicídio, eles não podem chegar ao destino dele. Ou seja, os seus corpos sutis, os sentidos que foram programados para o corpo que morreu, que ela deixou, se mantém. E, portanto, isso faz com que ela fique numa condição de butas, ou seja, como tipo de fantasma. Tá? Então, como está dito aqui em sânscrito, Bhuta e Pishatyam, entende? Tá? Aqui, neste primeiro verso, no verso 41, se traduz Pishatya como duendes. E no verso 41, aí ele vai escrever, entende? Esses que descreve apenas os Bhutas, não? Então esses fantasmas, entende? Eles ficam ali com desejos, de fome, sede, desejo sexual, mas eles não têm um corpo sutil para desfrutar desses desejos. Então o que acontece? Eles encostam, como o Espiritismo fala, eles encostam no corpo sutil de pessoas vivas. E através disso eles desfrutam da comida, da sede e até mesmo da vida sexual. Ele se chamado encosto. Então, às vezes a pessoa ela é tomada por entidades e faz coisas que ela não faria normalmente, mas influenciada por esses seres. E no Garuda Purana se descreve, o Garuda Purana é um texto muito interessante que ele descreve a história de um rei que se encontra com esses Bhutas, esses fantasmas, e começa a indagar sobre a vida dele. Aí eles descrevem como que eles vivem, né? Então é dito que eles se aproximam de pessoas impuras. O que significa pessoas impuras? Que os portões do corpo, não? Ouvidos, visão, olhos, boca, narinas, uretra e ânus, que são os portões do corpo, através do qual a pessoa se interage, estão sujos. Aí eles podem encostar através dos portões do corpo das impurezas. Por isso está dito aqui, que os fantasmas, eles atacam os homens que são impuros, tanto fisicamente como também mentalmente. A mente muito impura, eles podem atacar o corpo sutil também. Não só esses encostos faz com que o fantasma possa desfrutar das atividades dos sentidos físicos, pelos portões do corpo, como também de pensamentos impuros. Eles podem afetar a mente, então, e como está dito aqui, pode levar até mesmo à insanidade, tá? Tá certo? Então, por isso aqui está dito no verso, não? Os duendes e fantasmas não atacam homens que são impuros, ataque este conhecido como insanidade. Estou dizendo que a pessoa fica possessa, né? Possessa e age de uma forma assim que ela não agiria normalmente, então, por insanidade. Então aqui fala sobre que esses fantasmas, não, entende? Tá certo? Então aí o próximo verso fala que, né?
Urja swantam manyamana atmanam bhagavam majaha sadyam ganam pitriganam parokshina srijat prabhu. Então, reconhecendo-se, Urjavantam Mariamanam, reconhecendo-se a si mesmo, aqui está se referindo a Brahma, né? Reconhecendo-se cheio de desejo e energia, o adorável Brahma, criador das entidades vivas, gerou de sua própria forma invisível, de seu umbigo, as hostes de sádias e pitas. Significado por Srila Prabhupada. Os sádias e pitas são formas invisíveis de almas falecidas e eles também são criados por Brahma. Tá. Então, os pitas, eles são os antepassados que têm sua forma sutil no mundo dos antepassados. E os sadhyas são tipos de semideuses. Semideuses não no sentido de devas, que apesar de chamarmos, os Vaishnavas chamarem os devas de semideuses, no sentido de dizer que eles não são Deus, tá? Mas na verdade existe também dentro dos estudos de religião e estudos de mitologia, né, a palavra semideus que não tem o mesmo sentido que, na verdade, Srila Prabhupada ou os Vaishnavas, mesmo Sri Bhaktisiddhanta, utilizam para os devas, como semideuses. Por isso que às vezes você encontra a tradução do semideus de deuses, no plural, com letra minúscula. Porque dentro dos estudos de religião, o conceito de semideus são seres híbridos, que são semidivinos. Eles são mistura entre os deuses e seres humanos e outros seres que não são semideuses, não, seres híbridos, entende? Tá? Então esses são sádias. A palavra sádia vem de parece que sândhya, que está no meio termo entre os deuses e outros seres, ou às vezes seres humanos, entendeu? Ou às vezes outras categorias de seres que não são os devas. Então, e os pitas são os antepassados. Então, tanto os sádias como os pitas, eles vivem junto com os devas, os semideuses, né? Que os mundos entendem. Então, portanto, nesse estado, eles estão, assim, vivendo nos mundos celestiais, tá? Eles não são os devas, mas por isso é dito em alguns lugares que os devas se alimentam deles, esses seres, eles são servos, eles estão dependendo dos semideus para satisfazer os seus desejos, tá? E depois os pitas, que são os antepassados, eles também têm uma situação assim meio de semideus, no sentido que eles protegem às vezes os seus antepassados, os seus descendentes, né? Aqueles descendentes que fazem sacrifícios, a cerimônia de pinda e homenageiam os seus antepassados. É dito que esses antepassados, de alguma forma, eles ajudam a família sutilmente, por isso que são chamados, que são formas invisíveis das almas, tá? Então o próximo verso continua a falar sobre os pitas. Tatma sangam tam khyayam pitara pratipadire sadhyebhyascha pritibhischa kavayoga dvitam nyate. Os próprios pitas tomaram posse do corpo invisível, a fonte de sua existência, e por intermédio deste corpo invisível, que os bem versados nos rituais oferecem oblações aos sádias
e Pitas sob a forma de seus antepassados falecidos, na ocasião de Shraddha, significado por Srila Prabhupada. Shraddha é uma função ritualística observada pelos seguidores dos Vedas. Há uma ocasião anual de 15 dias em que os religiosos ritualistas seguem o princípio de oferecer oblações às almas falecidas. Assim, aqueles pais e ancestrais que, por capricho da natureza, talvez não tenham um corpo grosseiro para o desfrute material, podem novamente ganhar tais corpos devido ao oferecimento de oblações, Shraddha, por parte de seus descendentes. A realização de Shraddha, ou oferecimento de oblações com prasada, ainda é corrente na Índia, especialmente em Gaya, onde se oferecem oblações aos pés de lótus de Vishnu no templo famoso. Como o Senhor fica deste modo satisfeito, tá, com o serviço devocional dos descendentes, por sua graça, ele libera as almas condenadas de antepassados que não têm corpos grosseiros e favorece-os novamente, concedendo-lhes um corpo grosseiro para o desenvolvimento do avanço devocional espiritual. Infelizmente, pela influência de Maya, as almas condicionadas empregam o corpo que obtêm para o gozo dos sentidos, esquecendo-se de que tal ocupação poderá levá-la a retornar a um corpo invisível. O devoto do Senhor, ou aquele que é consciente de Krishna, contudo, não precisa realizar cerimônias ritualísticas, tais como Shraddha, porque está sempre satisfazendo o Senhor Supremo. Portanto, seus pais e ancestrais, que, quiçá, estejam em dificuldades, são automaticamente aliviados. Exemplo disso é Prahlad Maharaj. Prahlada Maharaj pediu ao Senhor Nrsimhadeva que salvasse seu pai pecaminoso, que tantas vezes tinha ofendido aos pés de lótus do Senhor. O Senhor respondeu que, numa família onde nasce um Vaishnava como Prahlada, não somente seu pai, mas também o pai de seu pai e seus pais, remontando o 14º pai, são todos automaticamente liberados. A conclusão, portanto, é que a consciência de Krishna é o somatório de todo o bom trabalho para a família, para a sociedade e para todas as entidades vivas. No Chaitanya Charitamrita, o autor diz que uma pessoa plenamente versada na consciência de Krishna não executa ritual algum por saber que simplesmente servindo a Krishna, em plena consciência de Krishna, todos os rituais são automaticamente executados. Então aqui, neste nosso último verso, da aula de hoje, que nós estávamos falando sobre estes seres, os Bhutas, tá? E também os Sadhyas,
Ou seja, ou mesmo esses fantasmas. Então, dentro do conhecimento védico, para a execução do Dharma, para que nós possamos viver uma vida humana progressiva, não meramente viver como os animais, de uma forma instintiva, reativa, só sofrendo os resultados de nossas ações, dentro de um processo interminável de renascimentos, samsara. O que é necessário para conduzir a alma para fora deste redemoinho de ações infindáveis é o conhecimento do Dharma. O Dharma indica o propósito da existência, o propósito desse mundo material. Esse mundo material ele não foi criado pelo acaso, como a ciência tenta falar. Entende? Não foi o acaso, entende? Evolução. Entende? A ciência considera que a teoria de evolução darwiniana é um fato, entende? Apesar dela ser uma teoria ainda, entende? Mas por questões científicas, entende? Do conhecimento científico poder ser coerente, essa teoria ela é aceita como um princípio sine qua non, um princípio básico. Então, dentro da tradição védica, os seguidores da cultura védica, nós não aceitamos a teoria de Darwin no sentido parcial apenas dela. Ou seja, que exista a evolução, isso é inegável. Não se contesta o fato da teoria da evolução. Então, o que está errado na teoria da evolução? É o princípio do acaso. Tá? Ou seja, não é por acaso. Por exemplo, você tem um programa de computador, aí você aperta o comando e ele começa a rodar. E aí as opções que vão dando, nós optamos. Isso não veio do acaso. Teve um analista, um programador que fez aquele programa. Então, de uma forma, o mundo material ele tem um propósito. Por isso que nós chamamos o mundo material de cosmo. Não apenas do universo material, mas do cosmo material. O conceito de cosmo ele é diferente do conceito de um universo que está evoluído pelo acaso. Ele se manifesta com um propósito. E esse propósito é chamado Rita. Rita é a ordem cósmica. Tá? Essa ordem cósmica ela vem de acordo com o conhecimento. Vidya gera Rita, ordem cósmica. E seguir e agir de acordo com Rita, com ordem cósmica, é necessário que nós tenhamos conhecimento do Dharma, a ordem, a natureza do ser, o dever do ser humano. Então, portanto, a entidade viva neste mundo material, o primeiro propósito do conhecimento védico, que seria Pravriti Marga, o Karma Kanda, né? Nós vivemos de acordo com o Dharma para que a pessoa possa evoluir, então, portanto, a execução desses diferentes rituais. Então, de acordo com o sistema do Purva Mimamsa, o primeiro propósito da literatura védica, a literatura védica explica que quando a alma nasce nesse mundo material, ela fica endividada, como está dito no Upanishad. Ishavathyamidam sarvam yat kincha, que tudo que existe neste mundo material é controlado e possuído pelo Senhor. Ishavathyamidam sarvam yat kincha jagatena tyaktena bundita magrida kasere. Então, uma entidade viva pode desfrutar, bundita, ela pode desfrutar neste mundo material do resultado da atividade, mas ela não pode nagridar, ela não pode cobiçar aquilo que não é a sua cota. O que é a cota? A cota significa agir e dedicar essas ações como sacrifício, agir em sacrifício. Então, quando nós tomamos o resultado do sacrifício, nós podemos evoluir, tanto no plano material.
Então, por isso é dito que existe Panchajagya, 5 tipos de sacrifício que as almas condicionadas têm que executar, porque nós nasceu já ficou endividado. Você veio no mundo e já ficou endividado. Primeiro nós temos dívida com os deuses, e por isso temos que executar Devajagya, sacrifícios para os semideus. Então ficamos endividados com os pitas, os antepassados. Portanto, temos que executar os rituais como Shadra, que foi falado aqui, para que os antepassados possam, na sua jornada do seu corpo invisível, no mundo invisível, progressivamente poderem alcançar o mundo dos antepassados, o mundo celestial, e lá se preparar para o próximo nascimento. Então, esse é um dever. Terceiro dever é Vedajagya. Conhecimento, é dívida com os Vedas, com o conhecimento. E, portanto, temos que estudar as escrituras védicas, temos que estudar o conhecimento védico, para que possamos pagar o conhecimento que estamos recebendo. E depois nós temos Bhutajagya, dívida com os seres vivos. Nós vivemos desse mundo e dependemos de muitas coisas, da natureza, dos rios, das florestas, dos animais, entende? Diferentes tipos de seres, e portanto temos que protegê-los os animais, os cachorros, os gatos, as vacas, os cavalos, e não só os animais, mas também com os vegetais. Temos assim, uma responsabilidade ecológica com o meio ambiente, porque tudo isso são seres vivos, seres físicos, em corpos de animais, de vegetais, mesmo minerais. O ser humano tem esse dever, Bhutajagya. E por fim, o que é chamado dever com a sociedade humana, Nareshjagya, que nós temos que seguir o princípio do Varnashram, de acordo com a nossa posição na sociedade e na nossa vida civil. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyasi, Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana. E principalmente uma das coisas que constitui o Jagya para os seres humanos é chamado Atiti Jagya. Por isso, fazer caridades e receber bem os hóspedes. Prabhupada, quando define, por exemplo, os grihastas, ele fala: o grihasta é aquele que faz caridade, aquele que não come antes de alimentar outros seres vivos, os animais da natureza, os visitantes. Atiti significa desejar. Então, portanto, esses sacrifícios são importantes porque nós vivemos neste mundo não apenas no plano físico, também existe o mundo invisível que está por detrás aí, os antepassados, os semideus. Então, portanto, o primeiro propósito do conhecimento védico é manter o ser humano no Dharma. E isso também na Bhagavad Gita está bem claro. Quando Arjuna não quer lutar, ele quer se dedicar à vida espiritual, ele quer transcender, renunciar ao mundo, porque agir no mundo ia ser muito doloroso para ele, matar parentes, ia ser melhor, então vamos deixar de ir para lá. Então, às vezes as pessoas estão vivendo e a vida se torna tão pesada, a vida se torna tão problemática que a pessoa quer fugir do mundo, ir para a floresta, ou mesmo, pior de tudo, fugir conscientemente do mundo, se intoxicando para esquecer, ou mesmo suicídio. Então, não adianta, a pessoa tem que agir no Dharma para que ela possa progressivamente vir. Então Krishna fala para Arjuna: Arjuna, você quer deixar? Não. Seu Kshatra, levante-se e lute. Ele não deixou barato Krishna para Arjuna. Então, de alguma forma, o processo desses diferentes sacrifícios para esses 5 tipos de seres é parte da cultura védica. Isso é que prescreve o sistema de Karmakanda. Entende? Se você quer viver neste mundo, viva direito. Entende? Pague os impostos. O pagar os impostos significa executa os jágyas. Temos dívidas e temos que pagar essas nossas dívidas. Tá certo? Então isso é o que se prescreve dentro do princípio védico. E, portanto,
aqui nessa parte chamada Bhagavata, está começando a descrever essas diferentes categorias de seres que vivem no universo, como que Brahma foi criando cada um deles. Tá? Agora, em relação ao ponto da nossa aula de hoje, esse verso que está falando sobre exatamente esses seres que têm corpos invisíveis, que nós convivemos, nós não estamos sozinhos neste mundo. Existem muitas outras dimensões que coexistimos com ela, entende? Que estão assim interagindo conosco na natureza, entende? Mesmo seres sutis, nós temos experiência. Eles não são apenas mitos, fantasias, eles estão ali mesmo, seres elementares, que não é o tema da aula, mas está falando que são os verdadeiros yakshas, que eles protegem a natureza. Isso, por exemplo, eu vejo que nós mesmo em Nova Gokula já tivemos experiência de convivência com essas energias, dessas dimensões invisíveis que estão ali. Algumas pessoas elas têm sensibilidade de sentir e às vezes até mesmo ver esses corpos invisíveis desses seres aí que está sendo descrito aqui como os pitas, sari, e mesmo os elementares, os yakshas estão sempre ali. Alguns devotos conseguem ver, algumas pessoas têm esta capacidade de sentir esses seres energéticos. Tá? Então, agora, como o Prabhupada fala aqui, e portanto temos deveres. Tá? Assim como o cidadão, ele tem dever com o Estado, tem que pagar seus impostos. O membro da família tem dever com a família, ele tem que agir responsavelmente, protegendo a família, protegendo os filhos. Nós não podemos fugir do dever. Então, aqui fala em relação a estes seres invisíveis, em relação a essa dimensão invisível, que nós temos compromissos também. Porque nós devemos esse corpo aos antepassados. Nós devemos o conhecimento, a nossa família, a nossa tradição vem desses antepassados. E, portanto, essa cerimônia de Shraddha, dentro da cultura védica, de Karma Kanda, claro, ela é executada regularmente e é importante. Mas, como um Vaishnava, ele é rendido ao Senhor Supremo. E como todos estes seres, os semideuses, os sábios, todos esses seres, eles são dependentes do Senhor Vishnu. Jagya vai Vishnu, porque Vishnu é o sacrifício. Então, o sacrifício que nós executamos, os deveres que nós cumprimos neste mundo material, eles é para serem repassados em última instância ao Senhor Vishnu. Então, aquela pessoa, o devoto, que está ocupado diretamente no serviço do Senhor Vishnu, ele não deve parar o seu serviço a Vishnu para executar o serviço aos seres que estão numa instância subalterna ao Senhor Vishnu. Isso, na verdade, não é correto. Então, e o Senhor Vishnu, quando ele vê que o seu devoto, ele, por estar ocupado em seu serviço, ele aparentemente está deixando de executar estes yagyas, esses sacrifícios, a esses seres que lhe são subalternos, Krishna paga para o devoto. Assim como, por exemplo, se você está com um patrão, acompanhando o seu patrão num serviço, e de repente você tem que gastar dinheiro na condução ou comer alguma coisa, como você está a serviço, o patrão paga a sua condução. Ele garante, então, de uma forma... Para viver neste mundo de uma forma progressiva, necessitamos executar todos esses sacrifícios. Não é que tornar-se um devoto de Krishna, se ocupar do serviço devocional, é uma desculpa para você negligenciar essas atividades. Não. Um devoto, ele procura, na sua humildade, conciliar os seus deveres deste mundo, os seus dharmas deste mundo, os seus sacrifícios deste mundo com o serviço a Krishna.
mas em última análise, ele não jamais ele compromete o serviço a Krishna em nome destes tipos de deveres, de compromissos. Ele pode deixar de agir de uma forma assim, perfeita nesse compromisso do mundo material unicamente quando ele está 100% ocupado no serviço a Krishna. Ele nunca vai negligenciar o serviço a Krishna para dar prioridade às coisas do mundo material. Por exemplo, podemos ver às vezes que nós dizemos que servir a família, servir a sociedade é mais importante que servir a Krishna, entre aspas. Se o serviço da nossa sociedade está inserido dentro do serviço devocional, temos que servir a uma sociedade consciente de Krishna. Então, por exemplo, devotos aceitam o que é uma instituição religiosa, por exemplo, especialmente quando a instituição religiosa é a missão do seu mestre espiritual. Então, não é apenas uma instituição como qualquer do mundo material, que não é tão importante, mas é dito que a vida espiritual é o serviço ao Guru. E o serviço ao Guru, às vezes, se materializa, ele se materializa numa instituição de como que o Guru quer servir ao seu próprio Guru, como que o Guru quer servir. Então, dedicar-se àquela instituição não se torna uma coisa mundana ou material. E, portanto, o serviço a Krishna, às vezes, faz, por exemplo, um devoto tem que servir a família, os filhos, mas porque sua família é uma família consciente de Krishna, seus filhos são devotos, o serviço a Krishna se apresenta na forma de servir aos devotos, porque servir a Krishna, como está dito, Aradhanam Tarveshnan Vishnu Aradhananam, que de todos os tipos de adoração, todo tipo de serviço, o serviço ao Senhor Vishnu é superior, mas Krishna Tadiya Paran Aradhanam é a adoração, aquilo que está ligado a Krishna é superior a Krishna. Então significa que às vezes o serviço a Krishna aparece às vezes como ligado a algumas coisas do mundo material, mas que está em conexão com Krishna. Por quê? Para Krishna, o material, quando é utilizado no seu serviço, o material, quando é utilizado no propósito espiritual, ele é espiritual. Porque ele se torna espiritualizado, como o exemplo do fogo e o ferro. O ferro, ele é frio e opaco, mas quando você coloca o ferro no fogo, na associação com o fogo, o ferro adquire as qualidades de fogo. Então, todos os nossos deveres, todas as atividades desse mundo material, se eles têm relação com Krishna, eles têm relação com Krishna. Então, portanto, porque o serviço a Krishna, Krishna é o todo, Krishna é o pleno, e tudo que não existe nada além de Krishna. Como está dito no Chandogya Upanishad, né? Eka eva advityam. Krishna é o um sem o segundo, não existe nada além de Krishna. Assim como quando você vê o fogo na sua unidade, ele comporta as suas energias, mas a energia, o fato de haver calor no fogo não mostra que existe algo além do fogo. Porque o calor, ele tem a sua individualidade, ele tem a sua existência, mas ele é chamado Paratantra, ele depende do fogo. Então, ver tudo na sua relação com Krishna é consciência de Krishna. Entende? Então, portanto, quando o devoto ele está completamente consciente de Krishna, aí ele pode ser desculpado da sua aparente negligência desses deveres inferiores. Porque o propósito é dito que o propósito da água no oceano cumpre o propósito da água em todos os outros reservatórios de água, como as poças d'água, os rios. Entendeu? De uma forma, o propósito do serviço a Krishna, do serviço devocional, cumpre todos os outros propósitos que podem estar dentro deste mundo material. Então, por isso é dito aqui que mesmo essa cerimônia voltada aos antepassados, os Vaishnavas às vezes não são tão ritualísticos, está dito assim. Porque o propósito
propósito dos rituais, o propósito da adoração, o propósito de servir aos pais, o propósito de servir aos professores, o propósito de servir à sociedade, o propósito de servir à humanidade, o propósito de servir aos deuses, o propósito de servir aos mestres, tudo é para servir a Krishna. Então, se o propósito já está cumprido, aquilo que leva ao propósito já não é tão importante. O meio não pode nunca ser considerado mais importante que a meta. Certamente o meio é essencial para levar a meta, mas ele, como por exemplo o famoso ditado chinês, né, que diz que o sábio aponta a lua, mas o tolo só consegue ver o dedo. Então o dedo dos rituais védicos jamais deve ser o objeto da nossa meditação, mas sim aquilo que o dedo aponta. Então, se todos os sacrifícios são para estabelecer a posição suprema de Krishna, se nós podemos ocupar o serviço a Krishna, assim como as gopis. As gopis estavam com Krishna na dança da raça. E Krishna, na sua lila, ele desapareceu para aumentar a saudade das gopis. E elas começaram a procurar Krishna, então elas estavam procurando Krishna. E de repente Krishna se escondia, mas daí ele se disfarçou de Vishnu, Narayana. Narayana é Deus. A coisa suprema é Deus. Aí quando elas viram Narayana, elas falaram, prestaram reverência, certamente. Os devotos cumprem o propósito das etiquetas. Mas, ô seu Narayana, você viu Krishna por aí? Deixaram Narayana, não estava interessado em Deus. Elas queriam Krishna. Então Krishna, por isso que mesmo o conceito de adorar Krishna é superior ao conceito de Deus. Porque quando nós adoramos Deus, adoramos Ele com respeito, veneração, aquela admiração de temor, às vezes temor, mas no sentido de respeito, mas Krishna na intimidade. Então, portanto, aqueles que estão ocupados, que estão abrigados nos pés de lótus de Krishna, ela já cumpriu com todos os propósitos da existência material, ela já cumpriu com todo o propósito de nascimentos e muitos nascimentos, ela chegou na conclusão. Então, portanto, todo o propósito do sacrifício já estão cumpridos. Por que eu vou de novo voltar ali no cumprido? Se eu chego num lugar, se eu vou subir uma escada para chegar lá no alto, já estou no alto, eu olho, a escada são importantes, eu vou descer para ficar, eu vou descer de novo, né, valorizar os degraus são importantes, porque eles me perceberam chegar aqui em cima, então eu não posso deixar os degraus, deixa eu lá voltar para os degraus. Não, isso não é um processo da consciência de Krishna. Como uma vez uma devota chegou para mim, que o devoto tem que adorar os semideuses, é obrigação de adorar os semideuses. Entende? Porque se o devoto não é puro, perfeito, ele não pode adorar Krishna, ele tem que adorar os semideuses. Isso é uma visão completamente equivocada, porque mesmo Krishna, ele deixa bem claro que o serviço a ele, como está dito no Srimad Bhagavatam, no segundo canto, ele diz, né, akama, sarva kamo va. Você não tenha desejo nenhum, akama, ou você está sarvakama, cheio de desejos materiais, ou mesmo que você não tenha desejos materiais, que você seja mokshakama, desejando se libertar desse mundo material. O Dharadi, aquelas pessoas que são inteligentes, elas sabem que ela deve adorar Tivrena Bhakti Yogena, adorar assim, de todas as maneiras, Tivrena, o Senhor Supremo. Então, mesmo que o devoto tenha desejos materiais, não é que ele não pode pedir a Krishna satisfazer seus desejos materiais. Certamente não é o estado perfeito, um devoto nunca pede nada a Krishna, ele pede serviço a Krishna. Krishna, deixa eu adorar, deixa eu servir você. E Krishna se responde, vem na forma de Radharani e fornece esse serviço. Então o devoto, mas ainda assim é melhor adorar os semideuses. Por quê? Porque se nós adoramos os semideuses podem nos dar o resultado de nosso desejo, que é temporário. E acabou. E aí nós satisfazemos nossos desejos, geralmente é muito difícil ficar satisfeito no mundo material, e ficamos frustrados e continuamos aquele desejo material.
E os semideuses eles não vão além disso. Agora, se nós adoramos a Krishna com desejos materiais, não é a melhor coisa. Então Krishna não vai dar além de... Krishna vai dar nossos desejos materiais. Mas, além de Krishna dar os nossos desejos materiais, nós estamos nos rendendo a Krishna. E vamos ficar apegados a Krishna. E, portanto, quando esses desejos materiais se extinguem, ou seja, quando nós ficamos frustrados porque os desejos materiais não satisfazem a alma na sua plenitude, nós estamos ali com Krishna. Nós estamos apegados a Krishna, estamos na associação com Krishna. Então, o ato de serviço devocional é desenvolver o apego a Krishna, render-se a Krishna completamente. Então, portanto, apesar de adorar a Krishna cheio de desejos materiais, não é o ideal, mas é o possível que vai te levar ao ideal, porque você está se apegando a Krishna. Você está dependendo de Krishna, e depender de Krishna é um dos princípios da rendição. Para nós nos rendermos a Krishna, nós aceitamos uma vida onde nós aceitamos o que é favorável e rejeitamos o que é desfavorável. E aceitamos Krishna como nosso protetor. Aceitamos Krishna como nosso todo e confiamos nessa proteção. Então o devoto, ele pode ser que ele não tenha apreciado ainda a posição, quem é Krishna, mas Krishna também está satisfazendo meus desejos materiais, eu dependo de Krishna. Então ele depende de Krishna. E aí ele pode se purificar. E o desejo, o apego a Krishna vai surgir, porque ele está se associando. Entende? Então o ato de adorar a Krishna para coisas materiais, ele tem o efeito de que você se apega a Krishna. Você se purifica na associação de Krishna. E aí quando os desejos materiais, quando você cai na real, que satisfação de desejos materiais não é possível, porque eu não sou esse corpo material, eu não sou essa mente material, então satisfazendo isso eu não vou ficar satisfeito. Mas aí eu estou, por eu estar me associando com Krishna, até me associando com os devotos, por isso que às vezes na pregação existem pessoas que não estão interessadas em serem devotos. E às vezes alguns devotos assim, não vou perder tempo com esse materialista, não vou perder tempo. Mas na verdade, aquela pessoa, no serviço a Krishna, ela vai se purificar. Então os devotos, às vezes na pregação, eles não cobram completa rendição. Por isso nós falamos claramente, porque o serviço devocional não é rejeitar o mundo. O serviço devocional é botar Krishna no mundo. Quando Krishna entra na vida da pessoa, por isso que o devoto não perde tempo querer combatê-lo. Às vezes o devoto fica perdendo tempo contra o comer carne, contra isso, contra. Tem devotos que perdem tempo. Não, nós não temos que ir contra nada. A consciência de Krishna não é excludente. A consciência de Krishna é includente, é acrescentar. Eu, por exemplo, tenho fé completa no poder dos santos nomes, mesmo Nama Baixa, altamente poderoso. Melhor o Nama Baixa do que dos nomes de Krishna, do que os nomes dos semideuses. Na adoração dos semideuses você tem o propósito material e acabou. Agora, quando você usa o nome de Krishna, ele é pleno, ele vai satisfazer os desejos materiais e vai além dos desejos materiais. Então é por isso que nós podemos dizer aqui, como Srila Prabhupada falou aqui, no Chaitanya Charitamrita, então, o autor diz que uma pessoa plenamente versada na consciência de Krishna não executa ritual algum, por saber que simplesmente servindo a Krishna, em plena consciência de Krishna, todos os rituais são automaticamente executados. É por isso que adorando Krishna, o devoto também recebe o que ele receberia fazendo sacrifício para os semideuses. Tá? Mas não é apenas isso. Existe algo mais. Krishna é o pleno. E o pleno não é apenas a soma de todo o relativo. É algo mais. Tá? Então, portanto, se você quer seguir todos os conhecimentos védicos, todos os rituais védicos, pensando que a soma de tudo isso é Krishna, não. Krishna não é apenas a soma de tudo que
vem dele. Ele é algo mais. E Krishna não se revela para aqueles que ainda não chegaram no nível de amor por ele. Porque quando chega no nível de amor, aí sim Krishna é mais do que aquilo que pode ser obtido pelas coisas ou pelos rituais védicos, tá claro? Então acho que podemos parar por aqui. Acho que deu para explicar bem sobre essa questão, não? Então podemos agora ver se temos pergunta do público da nossa aula de hoje. Vou ver aqui. Tá, então primeiramente, à medida eu vou agradecer a presença do Marcos Marinha Branquinho, Haribo, Parabéns Prabhu pela oportunidade de sempre ler o Srimad Bhagavatam aqui, de Srila Prabhupada. Obrigado pela presença do Otávio Daniel Neves, do Sanatana Dharma Prabhu, muito obrigado. Foi muito boa a sua associação lá em Govardhana com você, fiquei muito feliz de ter conhecido mais. Então, Haridasham Prabhu, obrigado pela presença. Bodhana Tattva Prabhu, Mahaprabhu Kripa Prabhu, obrigado pela presença também. Tá? Acho que só vocês que estão na aula.